Olá, 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 boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da nova trilha, né? Fazer mais com menos. Meu nome, para quem é a primeira vez que acessa o canal e essa live, meu nome é Luiz Carlos Baffini. Eu sou consultor e fundador do canal Meu Consultor.oficial, né? E hoje, quem está vendo, portanto, a primeira vez, eu assumi para este ano, né, o arquétipo de um médico. E por quê? Porque, como consultor, eu acredito muito, a gente usa muito a terminologia da medicina e cuidamos sempre da saúde das empresas. Hoje, no Dia do Trabalhador, né, eu vou tratar de um assunto, já a segunda live a respeito disso, por isso que é a parte 2 que eu iniciei há umas semanas atrás, para falar do equilíbrio das duas, do IA no nosso dia a dia, e do IH, que é a inteligência humana. E dentro desse processo de desumanização, e aí pode parecer uma provocação desse antagonismo, mas na verdade não é. E justamente no Dia do Trabalho, eu quero, por isso, objetivamente falar sobre a desumanização nos processos, no trabalho, nas operações, nas empresas, nas indústrias, com a eliminação, né, de trabalhos repetitivos, já há mais de uma década, ouvindo falar como se fosse um aviso, né? Parece até e parecia ser extremista, da eliminação de determinadas operações, tarefas e profissões. Há uma década atrás se falava muito, olha gente, daqui 10 anos muitas profissões vão deixar de existir. E não deixa de ser um processo de desumanização. A partir de 2 anos para cá, aproximadamente, houve uma intensa, vamos chamar de diariamente, nós somos, não é atacados o termo, mas praticamente o tempo todo somos alertados sobre a importância, ou até utilizem a inteligência artificial no nosso dia a dia. E por que desumanização? E por que isso está latente nesse processo? Claro que todo mundo está percebendo, todo mundo está assistindo, e assistindo no celular, né, gente? Assistindo todos os dias no celular, e mudando os hábitos, o dia a dia, mudando todos os nossos hábitos, e é uma disruptura fantástica, numa velocidade em progressão geométrica. Eu não sei se eu falei, alguns assistiram, já ouviram, vou publicar um livro com esse tema, Fazer Mais com Menos, e no capítulo 8, nós estamos falando sobre inteligência artificial nesse processo que é longo. Fazer mais com menos, e a inteligência artificial e todo o processo de racionalização, todas as atividades, todos os inventos, toda a tecnologia, há séculos, desde lá, que eu falo assim, desde
descobrimento do fogo há milhares de anos atrás, até hoje a busca é fazer mais com menos. Exato, né? É a racionalização de tudo, porque a inteligência artificial é o pai dessa criança e de todas as criações, todos os inventos e tudo mais. Então, assim, é antagônico falar de inteligência artificial, inteligência humana? Não. No primeira live eu disse que, gente, olha, para que isso possa ser entendido e para que nós possamos modificar e atender, na verdade, ampliar os nossos horizontes, utilizando cada dia mais a nossa inteligência humana, né? E menos em atividades repetitivas. Percebe que o processo de desumanização tem seus riscos, sem dúvida nenhuma, como no próprio a destruição do planeta. Olha, pô, como assim? Pois é, a inteligência humana, na busca de fazer mais com menos e nas suas invenções, elas estão a nossa, vamos dizer, na prateleira, no uso agora, hoje no celular, hoje no computador, né? Está à nossa disposição. A capacidade inventiva de inovar, de criação, utilizando a nossa inteligência artificial, utilizando a nossa inteligência humana, utilizando as ferramentas disponíveis, nós somos capazes de criar múltiplas situações, múltiplos, vamos assim, ser muito melhor, cada vez melhor e, sem dúvida nenhuma, mais rápido e com menor custo. Não é exatamente o que eu falo, fazer mais com menos, utilizando a inteligência artificial e todas as arquiteturas, todos os inventos, todas as invenções e criações humanas. Sim, mas tem que entender que a inteligência humana é tão capaz de criar maravilhosas soluções, né? Como também a destruição, a utilização do lado negro da força, vamos dizer assim, utilizar isso para a destruição do ser humano, a destruição do planeta, né? Se a gente for pegar aí a indústria 3.0, não a 4.0, a 3.0, o processo de industrialização, né? Principalmente assim na velocidade aumentada pós duas grandes guerras, a indústria é, sem dúvida nenhuma, um símbolo do século, do meio do século, menos de 100 anos, vamos dizer assim, né? Que é o processo de fazer mais com menos, numa velocidade em progressão. Todos esses processos são, na verdade, benéficos, se bem usados, né? A destruição, quando eu falo destruição, ela pode levar à destruição, sim, mal usada. Mas peraí, hoje está falando do dia do trabalho e sim, o desemprego motivado pela automação, utilizando a robótica, a tecnologia. O desemprego pode ser, nossa, gente, verdade. Mas se a gente for olhar, o desemprego está desempregando o quê? Quem? Que atividade está desempregando? Que atividades, que profissões estão sendo, vamos dizer assim, né, modificadas radicalmente? Tarefas repetitivas, que não exigem inteligência humana, que são, vamos dizer assim, lembra da primeira live que eu falei dos tempos modernos de Chaplin, quando exatamente naquele momento onde a crise americana
enfim, né, onde Ford, Fayol, né, Taylor, toda a teoria científica, né, da administração, voltada à racionalização, voltada a uma sequência de tarefas repetitivas, automatizando os processos em busca do quê? Fazer mais com menos. Eu estou sendo repetitivo e, ao mesmo tempo, colocando todos nós para pensar sobre o momento de hoje que vivemos numa, assim, intensa, digamos, possibilidades, de milhões de possibilidades para todos nós ampliarmos os nossos horizontes, sair, né, daquele lugar comum que a gente chama de zona de conforto, daquela profissão onde exige pouco de você. Exige, estou dizendo no sentido de inteligência. Hoje o que precisamos é de utilizar cada vez mais a capacidade divina, né, de inventar, criar, né, fazer coisas diferentes. Nesse último ano, no começo de 2023 até agora, eu atendi mais ou menos umas 210 empresas virtualmente. O que não foi, sem dúvida nenhuma, não seria possível há 25 anos atrás, né? Onde eu estava no Sebrae, há 25 anos atrás, atendendo pessoalmente no chamado Plantão Sebrae. Veja só que legal. Eu tinha que viajar para cidades do interior de São Paulo, para outros estados, para atender clientes, pequenos clientes. E hoje eu consigo, em um dia, atender 8 empresas em qualquer lugar do país. Fazendo o quê? Fazendo a capacitação e desenvolvendo, transmitindo e basicamente compartilhando experiências que eu tive ao longo desses 34 anos de experiência de consultoria. Olha a tecnologia a nosso favor. Olha a tecnologia ampliando os horizontes. Olha a tecnologia, né, propiciando, né, a chegada da informação, de conhecimento, de capacitação para empresas em qualquer lugar. A comunicação ficou muito mais precisa. Porém, aí vem o contraponto da desumanização. Eu tenho ouvido muita reclamação, né, assim, observações desses clientes, por exemplo, de que em algum momento gostariam de conversar com alguém, né, do outro lado, que não seja um computador para resolver um problema no produto que ele comprou, um problema técnico ou de não entrega, e que ele gostaria de ser ouvido. Percebam, ser humano sendo humano e precisando falar com alguém. Falar com uma pessoa humana, não um robô. A tecnologia é a nosso serviço, mas o exagero, né? Exagerar, isso também pode ser destrutivo. As relações humanas modificaram demais nos últimos 5 anos. A própria geração, né, da mão de obra ativa hoje, a geração Z, na virada do século, é uma geração de necessidades totalmente diferentes, onde, de certa forma, o mercado, as empresas, as indústrias, o comércio, o mundo precisa, e a mão de obra precisa se adaptar a essa, usando a tecnologia, esta mão de obra e os interesses. É incrível quando se fala, e é antagônico, sem dúvida nenhuma, quando nós temos a inteligência artificial ocupando espaço de tarefas repetitivas e a preocupação do desemprego. Por outro lado, o que eu tenho ouvido das empresas que não têm
mão de obra que é difícil ocupar os espaços necessários de mão de obra nas suas atividades. E atividades simples, atividades que não exigem um nível superior de capacitação e habilidades. Às vezes simples, mas não se encontra. E por que não se encontra? Gente, é isso. Tudo está mudando. Os empresários, as empresas, as pessoas, os gestores, os gerentes, os diretores, todos nós precisamos entender que há necessidade de um equilíbrio entre a indústria, entre a capacitação, entre a humanização, entre a inteligência artificial, a utilização da comunicação para o bem de todas as atividades. A inteligência humana é capaz de se adaptar muito rápido, principalmente nós brasileiros, que temos essa característica, né, já latente no nosso perfil de povo. A flexibilidade e a capacidade de se modelar, de se adaptar a diversas situações que eu já comentei em alguns vídeos do nosso canal lá, do Meu Consultor Responde, que tem lá vídeos, falando sobre especificamente essa capacidade de se adaptar. Mas, de forma exagerada, o brasileiro também, né, acaba fazendo aí não uso de determinadas, vamos chamar, recomendações necessárias dentro das atividades, como, por exemplo, planejar, né? Deixa tudo para a última hora, enfim. Voltando para o assunto e fechando a live de hoje, o IA, a inteligência artificial, é uma tecnologia que apareceu, que foi criada a partir do desenvolvimento de um processo de longos anos de pesquisa e desenvolvimento na busca incessante da produtividade para fazer mais com menos. Não vai, sem dúvida nenhuma, não vai tirar empregos onde você que necessita de inteligência humana, mas vai, sim, vai eliminar, vai fazer tarefas, principalmente tarefas repetitivas, e dar à inteligência, ao ser humano, a capacidade de fazer e criar mais rápido, melhor e com menos custo. Portanto, fazer mais com menos de novo. Percebem? Então, assim, inteligência artificial é uma tecnologia que vai, sim, estar lá cada dia, né, aperfeiçoando mais. E nós temos que usar. Nós temos que usar porque nós estamos nesse... Está na prateleira, gente. É como um livro. Está à nossa disposição. É só pegar. Mais fácil do que os livros do século passado, né? Muito mais fácil. Né? Você assiste vídeo, entra na internet, descobre como se monta qualquer coisa, como se faz qualquer coisa, de receita de um bolo à montagem de um automóvel, se você tiver, né, tempo para assistir todos os vídeos que existem lá. Você consegue montar qualquer coisa, aprender qualquer coisa. Né? A base disso é a inteligência humana saindo da zona de conforto e utilizando todas as tecnologias, e uma delas é o IA, uma delas é a inteligência artificial. Então, vamos usar, vamos utilizar, vamos, sim, aumentar a nossa capacidade de execução, de inovação, de criação, utilizando a tecnologia a nosso favor. Porém, a desumanização faz parte de um processo literalmente
ligado a fazer mais com menos, porque só temos o limite das mãos, né? Essa limitação, ela é triplicada, multiplicada por centenas de vezes, né? Capaz de nós estarmos conversando aqui e a minha voz chegando em milhares de lugares que há 30, 40 anos seria muito difícil isso acontecer, muito mais demorado a mensagem de chegar. Percebe? De fato, toda a tecnologia tem o viés de se bem usado, tá? Então, tome cuidado, vamos usar isso a nosso favor, né? A nosso favor, que é aumentar e fazer sempre mais com menos. E a nosso favor, IH sempre usando. Lembre-se, a gente usa o que da nossa inteligência? Uns falam 2%, 10%, pode até ser 10%. E aí? Vamos usar o restante. Como somos capazes de mover montanhas? Vamos lá! Esse é o nosso desafio para as próximas décadas e geração. Legal? Espero ter feito, pelo menos fazer vocês, sabe, pensar, né? Provocar uma análise profunda sobre a tecnologia. Eu coloquei IA, mas é muito maior do que isso, né? A tecnologia a nosso favor, né? E sempre tomando cuidado para não destruir nós mesmos, né? E isso é tratado também como um perigo, né? Porque a inteligência humana, infelizmente, tem um viés negativo e usa a inteligência humana não só para benefício, como malefício. Então precisa tomar esse cuidado aí, né? Vamos parar para pensar e vamos em frente. Grande abraço, né? Espero ter encontrado vocês no dia do trabalho, né? Do trabalhador, não é o dia do trabalho, é o dia de descanso, é o dia do trabalhador, né? Dia 1º de maio de 2024. E é lógico que estamos aqui muito felizes de estar encontrando vocês, né? Nesse final de quarta-feira, e espero encontrar vocês nas próximas lives, e busquem lá o nosso canal com uma centena de vídeos compartilhando que eu aprendi com vocês mesmos, né? Com vocês mesmos, ok? Espero ter contribuído com vocês. Até a próxima, boa noite, bom final de feriado. Até mais, tchau, tchau.